Autoconhecimento do homem 60 mais. Sim, esse é o tema do Talk e Dosar do mês de novembro, que nós estamos realizando aqui no nosso canal do Instagram, esse palco virtual, onde a gente tem o benefício de trazer vários profissionais, pessoas propositivas para falar de temas específicos e inerentes para a pessoa idosa. Nós estaremos aqui daqui a pouco com nada mais, nada menos, o nosso querido Roberto César de Santana, ele que é um dos nossos conselheiros consultivos do Idosar Centro de Pesquisa. Estamos muito felizes, né, por ele ter aceitado esse nosso convite, porque, como vocês bem sabem, uma vez no mês nós trazemos aqui um tema específico. E Novembro Azul tem tudo a ver com esse tema de autoconhecimento do homem 60 mais. Nosso querido Roberto já está aqui a postos. Muito obrigada e boa noite, iniciando a noite de hoje, 22 de setembro, né? Com essa live maravilhosa. Enquanto ele está aqui, né, se posicionando, eu já quero agradecer a todos que também, né, já estão aqui acompanhando conosco, né, essa reflexão, porque na verdade é uma reflexão e é uma reflexão que proporciona construção de saberes. Então, nós estamos aqui muito felizes com você que já está aqui conosco. Você tem liberdade para interagir, para comentar. E depois, pessoal, lembrando que essa live vai ficar hospedada lá no nosso canal de YouTube. E lá você vai poder revisitar essa live quantas vezes você quiser. Deixar comentários, deixar também dicas, contribuições com tudo aqui que vai ser falado, tá bom? Então, vocês têm essa liberdade depois lá no nosso canal do YouTube, @Idosar Centro de Pesquisa e Proposições, para também trazer as suas contribuições. Eu quero deixar aqui registrado que o mês de outubro, que foi o mês em que nós comemoramos, né, o Dia da Pessoa Idosa, no dia 1º de outubro, mas foi o mês inteiro de muitas atividades que eu, né, enquanto pessoa física, Alexandra Pereira, participou. Né? Foram muitos convites que nós recebemos para palestrar sobre a questão da pessoa idosa. Eu também acompanhei muitos eventos de pessoas que me mandavam, sabe, sobre essa temática, a celebração do Dia da Pessoa Idosa. Então, o mês de outubro foi um mês riquíssimo. Quero também parabenizar a superintendência da pessoa idosa, né? Na pessoa da Alicia Matesco e sua equipe, que eles também fizeram um trabalho maravilhoso. Né? Eles tiveram uma manhã, nos convidaram também para esse seminário da pessoa idosa, onde eles trouxeram vários dados muito relevantes que nós pretendemos, inclusive, depois compartilhar com vocês aqui nesse espaço, né, tanto do Instagram, Facebook, nosso canal do YouTube, né, também trazendo o fomento desses dados que elas trouxeram no Seminário da Pessoa Idosa, onde elas realizaram, e nos convidaram também para estar lá. Roberto César, muito boa noite. Tudo bem? Roberto César está aqui com a gente. Está nos ouvindo? Roberto César está ouvindo a gente? Boa noite. Eu estou ouvindo, sim. Boa noite, tudo bem? Boa noite, paz, tudo bom? Paz, meu querido. E também a bênção, né, gente? Porque muito antes dele ser conselheiro, ele também é meu tio, né? Então, meu tio por ter aceitado esse convite. Quero de novo agradecer pelo senhor fazer parte, né, do Conselho Consultivo do Idosar Centro de Pesquisa e Proposições. Bom, senhor. Mas aqui, olha, aqui ele é o nosso Conselho Consultivo, Roberto César. Roberto César, como é que foi, fala um pouquinho disso para a gente, como é que foi receber esse convite para participar do Idosar Centro de Pesquisa e Proposições, trazendo esse tema sobre processo de autoconhecimento do homem 60 mais, né? Considerando que nós estamos... O seu áudio está focando, não está vindo legítimo, não. Ah, tá ruim o áudio? Sim. Vou tentar chegar mais próximo, vou ver, para ver se melhora. Espera aí, vamos ajustar, porque tem toda essa questão da tecnologia. Vê se está melhor. Está saindo bem agora.
Ah, ainda acho que precisava estar mais próximo. Vamos lá, bem mais próximo da tela, então vamos lá. Como é que você se sentiu primeiro com esse convite de estar fazendo aqui, nesse mês emblemático, mês Novembro Azul, esse tema do processo de autoconhecimento do homem 60 a mais, né, aqui no Talk Dosar? Ah, lisonjeado, né? É um privilégio fazer parte desse conselho construtivo aí. Fazer parte ainda de ser um conselheiro do Idosar foi uma surpresa, foi uma coisa que realmente não esperava, mas que, poxa, está sendo de bom proveito, de grande conhecimento também. Está sendo um negócio abrangente para mim também, né? E obter esse conhecimento a respeito da pessoa idosa, né? Algumas coisas que a gente não tem conhecimento, eu vou adquirindo através também do Idosar. É muito bom. Ah, que bom que o senhor está gostando, está sendo propositivo para o senhor e para as pessoas que, por certo, também te acompanham, né? Eu vejo aí que o senhor é bem ativo nas redes sociais, né? Um pouco. Um pouco. E tem que ser mesmo, né? Porque a tecnologia tem que estar aí a nosso favor, certo? Sim, nós temos que acompanhar, né? Não podemos ficar para trás. Não dá para ficar para trás, verdade. Bom, tio, nós colocamos esse tema processo e não diretamente autoconhecimento do homem 60 a mais. Por que processo e não diretamente autoconhecimento? Porque eu tenho no meu campo de observação notado que os homens eles são mais resistentes a se cuidar e a se conhecerem. É uma percepção da Alexandra ou o senhor, enquanto homem, um homem 60 a mais, comunga dessa minha observação? Não, correto, pontuo com você essa situação aí, porque realmente há uma resistência muito grande mesmo, em relação a homem proceder em relação à sua própria saúde, né? Em vista de que a mulher nem precisa tanto, ela mesmo vai, se cuida, né? Toma as suas precauções. Já o homem não. O homem realmente não sei, pelo machismo ou algum receio de estar se consultando, e há uma negligência na parte do homem em relação a essa situação. Mas é onde ele tem que deixar isso de lado e proceder a favor dele, né? Recorrer enquanto há tempo, né? Não pode deixar para trás, senão realmente ele vai ficar para trás. Ele que vai ficar para trás. É verdade. Bom, falando de autoconhecimento, nós temos inclusive algumas lives hospedadas no nosso canal de YouTube que falam sobre o autoconhecimento da pessoa idosa, independente do gênero, né? Só que a Sim. gente está aproveitando que é Novembro Azul e estamos trazendo especificamente voltado para o homem. Autoconhecimento pressupõe, né, olhar para pelo menos as 3 dimensões do ser humano, que é o corpo, né, a alma na parte das emoções e a psique. E aí a gente vai destrinchar essas 3 dimensões do homem, né? E eu queria perguntar ao senhor o seguinte: em que momento o senhor passou a observar a necessidade de se autoconhecer? Ou o senhor nem pensou nisso e só foi vivendo? Não, como eu falei, o homem, né, negligencia em relação a essa situação. Eu me incluo. Eu me incluo, que não foi de imediato, não foi a idade veio e eu fui procurar médico, não. Eu fui procurar médico realmente com a idade já depois de 50, né? Mas depois que eu obtive esse conhecimento verdadeiro, daí então não parei, entendeu? Dei essa continuidade, porque na verdade é minha saúde, né? E a minha saúde inclui a minha vida. Então eu tenho que cuidar, eu tenho que me tratar, eu tenho que procurar, né? Os médicos estão aí para isso. O médico, infelizmente, não vem na nossa casa. Nós que sentimos sintoma e temos que procurar o médico. Algumas das vezes, não dá nem tempo para o homem ver. Quando ele vai ver, já é tarde. Então, quanto mais cedo ele procurar, é melhor para ele. Tá certo. A gente fala muito de autoconhecimento, né, ou conhecimento voltado para questões físicas, Sim. porque eles têm a ver relação direta com a dor. Ninguém gosta de sentir dor, né? Essa é a verdade, né?
Eu é que diga. Ninguém gosta de sentir dor. Então, toda vez que a gente fala um pouco disso, nós inconscientemente remetemos a questões físicas que são necessárias, que são imediatas, que são aquilo que os olhos veem. Muito dessa dimensão física, para depois a gente passar para a parte das emoções e psique, enfim, né, corpo, alma, espírito, o que mais chama, deixa o homem 60 a mais, se sentindo debilitado? Tem isso ou não? Não sei se é debilitado. Não sei se é debilitado. Porque, na verdade, essa resistência do homem, né, parte dele, né, talvez seja até falta de conhecimento, né? Ele não quer se aprofundar nisso. Há um certo machismo, né, da parte do homem, né, onde ele se auto-intitula, não, comigo não, eu não, e onde ele esquece que há essa necessidade dele procurar, dele ver, dele ter realmente essa consciência da necessidade de procurar um médico, né? Porque é aquilo que eu falei. Se ele deixar passar, vai passando e vai piorando para ele, não para o médico. O médico está lá no consultório esperando ele. Agora depende dele se lançar. Eu não sei se há essa coisa do 60 a mais. Quer dizer, há um comodismo, sim. Há um comodismo. Né? E esse comodismo desfavorece ao homem. Ele acaba se prejudicando muito mais, não é isso? Correto. Muito mais. Tem aquele mito de que homem não sente dor, homem não chora. Se ele demonstrar muita necessidade de ir ao médico, ele tem essa coisa de achar que vai sofrer bullying. Tem isso ou não? Não, não, eu acredito que não, porque até então, hoje eu vendo essa situação, há uma certa brincadeira, sim, mas bullying não. Bullying não acredito que há o bullying agora é uma certa brincadeira para se descontrair, né? Há essa situação sim, né? E eu vou até relatar aqui um fato. Eu fiz um médico, eu fui, e quando ele foi pelo sangue, pelo PSA, ele fez viu o exame, né, ele viu o exame, mas ele falou, a necessidade do toque. Eu falei, a necessidade? A necessidade. E ele brincou até na situação, no momento ele até brincou. Ele falou, ó, vai ali, né, e faz o procedimento e eu vou fazer o toque. Ele falou, mas não se apaixona não, hein? Aquela brincadeira. Só que eu voltei lá nele 3 vezes. Aí eu tô pensando, né? O que aconteceu, né? Mas isso é uma brincadeira, mas é uma verdade. Mas o que acontece? Quer dizer, mas há essa necessidade de se cuidar, entendeu? Porque se não se cuidar, não é que tem que esperar vir um novembro azul. Nós temos aí setembro amarelo, outubro rosa, onde a mulher se cuida sempre. E o homem não tem que esperar novembro azul. O homem, é um ano, é de ano em ano. Então o homem pode ir em novembro, pode ir em dezembro, em setembro, pode ir qualquer mês. Não esperando necessariamente novembro azul. Ele pode se cuidar hoje, pode se cuidar ontem. E tem simplesmente só de se cuidar. Perfeita colocação. E esse chamamento à responsabilidade também, né? Não esperar um mês emblemático, onde você vai na campanha, né? Muito, muito, muito elucidador aí, e esse chamamento de atenção do senhor para quem está nos ouvindo, ou quem vai nos ouvir também. E lembrando que cuidar do aspecto físico não é só fazer exame de próstata, né, meu tio? É também outras partes que também são bem inerentes aos homens. Tem alguma que o senhor gostaria de colocar aqui nesse momento? Não, inclusive, eu quando faço, eu falo o check-up, né? Eu não vou só ao urologista. Eu faço um geral todo ano. Eu aprendi, eu fiquei com fiz uma vez e eu tô com esse dilema todo ano. Todo ano eu faço. Todo ano eu faço um hemograma completo, eu vou ao uro,
eu vou ao ortopedista, que mesmo porque eu tenho que ir com temperamento de coluna, joelho, negócio todo, né? Tem acompanhamento de cardiologista, né? Então eu tenho esse acompanhamento geral, entendeu? Eu faço, eu tenho que ir, que nem eu falei anteriormente, eu não era assíduo nessa situação da saúde, né? E muitas das vezes a gente deixa passar, quando chega nessa idade de 60 a mais, a gente sente mais, né? Porque acumulou, nós não corremos atrás, deixou passar, aí chega a idade, que nem agora, né? Vem o neto, aí eu quero bater uma bolinha com o neto, não posso, porque o joelho não corresponde. Aí eu vou na quadra, vou no campinho, e o interessante é que o neto até entende, né? O neto entende, não, vai devagar, o meu neto fala isso, né? Então, a gente chega de 60 a mais, muitos aí a gente chega bem. Eu estou chegando bem também, mais debilitado, tem umas certas limitações, né? Então, por quê? De repente, porque eu não cuidei antes, não me tratei antes. Então, você que está nessa live aí, se cuida. Para quando chegar a essa fase, para você chegar bem. Perfeito, perfeito. A prevenção é o melhor remédio, né? Não só Correto? a prevenção, mas também a questão das atividades físicas. Em relação às atividades físicas, pela sua experiência, pelo seu campo de observação, quem mais cuida dos aspectos físicos, das atividades físicas? O homem ou a mulher? A mulher ganha da gente de lavada, em tudo, vamos dizer em tudo. A mulher se lança em tudo, em tudo. É na escola, é em tudo. Na culinária, em tudo. Em tudo. Na saúde, você vê que está em atividade física ali na ciclovia, na Vila Olímpica, o que mais tem é mulher. O que mais tem é mulher. Tem um rapaz que faz aí tem um rapaz que faz ali, esqueci o nome dele, mas faz um evento ali muito bom, o Sebastião. Só tem mulher. Se tiver 5 homens é muito. Mas o restante é tudo mulher se preparando fisicamente. E ali é um espaço aberto para todo mundo, para quem quiser fazer. Inclusive o homem, para todo mundo. Mas a caixa principal dele ali é mulher. São senhoras de várias idades, se preparando, se cuidando. Né? Já o homem não, o homem é muito, vamos dizer, relaxado. Ele precisa ser mais disciplinado para isso, né? O Correto. senhor, então, tem esperança que esse comportamento vá mudar, né? Em curto, médio ou longo prazo? Ou não tem esperança nenhuma de que esse comportamento, essa consciência vai chegar ao homem, sobretudo ao homem 60 a mais? Olha, a gente, quando jovem, não pensa no futuro nessa maneira. Pode pensar no futuro de uma outra maneira, sendo mais próspero. Mas em relação à saúde, há muita negligência. A preparação física, o jovem realmente ele vê esse momento, não vê futuramente se vai chegar a 60 a mais, se não vai. Porque geralmente quando a gente chega a 60 a mais, o homem. Quando chega a 60 a mais, é que ele quer fazer aquilo que não fez ou deixou passar na sua mocidade. Aí quando vai ver agora, já não é tão cedo, né? Já se deixou, já passou bastante tempo, mas está se fazendo nas limitações de cada um. Perfeito. Falamos, eu acho que a gente deu uma explorada nessa dimensão física do homem 60 a mais. Vamos falar agora da dimensão emocional, né? No campo das emoções, há um autoconhecimento, o homem, sobretudo 60 a mais, ele começa a identificar a maneira como ele sente, se comporta, pensa, é diferente de um homem que não é 60 a mais? Tem isso ou não? O senhor, tipo assim, não, para mim isso foi automático, não percebi mudança nenhuma no meu aspecto emocional, no que sente, no que pensa. Fala um pouquinho disso pra gente.
Ah, no emocional, o emocional realmente, verdadeiramente é de cada um, né? O emocional é de cada um. Então, cada um vai reagir segundo as suas emoções, né? Segundo a sua vontade, né? Eu, particularmente, aquilo que eu tinha na minha mocidade, né? Na minha mocidade, eu não tinha aquela elevação de pensamento no futuro de 60 a mais. Os anos vão se passando e a idade vai chegando. Eu só fui acompanhando dessa maneira, né? Eu não tinha aquele pensamento, o que que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, o que que vai acontecer. Não, né? Só foi, o tempo vai passando, a gente vai acompanhando segundo a chegada de cada ano, entendeu? Teve aquela questão de o senhor perceber uma transição de comportamento do tipo, quando eu era mais novo, eu era mais agressivo. Agora que eu sou 60 a mais, eu sou mais reflexivo. Eu não sou mais tão reativo, né? Tipo assim, fez, levou. Aquela coisa de ser reativo. Eu sou mais responsível e responsável. Ou não. Não, não, Mas aí eu queria que o senhor falasse do ponto de vista do senhor, que já experimenta essa transição de ter sido homem, né? Antes de 70 a mais e agora 60 a mais, e também do seu campo de convivência, né? No trabalho, na igreja, na vizinhança. O que o senhor percebe aí, observa nesses homens, nesse contexto? sei não, o meu comportamento em si, né? As pessoas, você também pode falar por mim também. Meu comportamento sempre foi esse, né? Tranquilo, né? Há uma necessidade de certa explosão, mas não que venha abalar nada, né? Então, essa mudança de comportamento em relação ao meu comportamento, eu acho que eu não tenho muito a falar, porque eu sempre fui essa pessoa, né? Tranquila, né? A pessoa que sempre lidou com todo mundo, lidar com todo mundo, né? E eu fui alcançando certas amizades dessa maneira, entendeu? Então, eu acho que eu não tenho que mudar o meu comportamento em relação a isso. As pessoas que eu conquistei, as pessoas que me consideram como um amigo, eu também as considero, né? Foi desse jeito, do jeito que eu sou hoje, do jeito que eu sempre fui. Então, não tenho que mudar, não tenho que fazer por onde conquistar pessoas do jeito que ela quer que eu seja. Eu sou do jeito que eu sou. Eu sou essa pessoa que sempre vou ser. Perfeito. Vamos falar um pouquinho agora do aspecto psicológico, né? Psicologicamente falando, né? A mulher, ela tem uma transição, né? Até assim, eu não digo nem psicológico, mas no aspecto social. As mulheres, na sua juventude, na sua fase adulta, ela tinha muitos amigos ou amigas, né? E aí, depois que ela entra no processo, né, de ser essa pessoa que está em fase de idosamento, ela diminui esse círculo de amizade. Né? Não quero nem falar muito do campo psicológico, mas vamos falar do contexto social. Com o homem, isso acontece também, essa diminuição, essa seletividade social, né, onde ele tinha mais pessoas ao redor, convivia com mais pessoas, e agora, sendo ele 70 a mais, ele muda, né, esse contexto da vida dele. Olha, eu acho que muda. Sabe porque na minha mocidade eu tinha vários amigos, vários colegas, homens, mulheres, mas hoje em 60 mais eu tenho mais pessoas da minha faixa etária de idade do que na mocidade, entendeu? Então aí mesmo aquelas pessoas que eram da minha mocidade que hoje também estão com 60 a mais, permaneceram dentro do meu ciclo de amizade, entendeu? Mas que muda assim, que evoluiu mais no conhecimento, mais né, de pessoas, né, em relação a 60 a mais. Mesmo porque não, a gente quando participa de algum evento assim, de pessoas de 60 a mais, a gente vai tendo mais contato com mais pessoas, né, e a gente vai formando mais uma amizade. E assim vai prosperando. E é bom isso.
Eu percebo que os homens são mais abertos a novas amizades, né? Não sofrem com a transição do que as mulheres. Eu acho que nós mulheres somos mais apegadas. O senhor também percebe isso ou não? Não, não tenho percebido não. Não tenho percebido isso não, porque mesmo porque aquilo que foi para você. O ciclo das pessoas que eu vivo é um ciclo normal, sabe? De pessoas que conversam, dialogam, vamos dialogar certas coisas, e tudo dentro de um respeito, tudo dentro de uma convivência legal. Perfeito. Bom, que conselhos aí práticos o senhor deixa para essa galera, né, para esses homens que estão aí, né, na fase do idosamento, na fase 60 a mais? Tem conselho? Tem aquela dica ou não? Não, o conselho é para a pessoa que passou dos 40 em relação à saúde, é se cuidar. Realmente é se cuidar, é procurar, ele mesmo quebrar esse paradigma de machismo, de dizer que não, comigo não, porque há essa necessidade. Tem que fazer, tem que ir ao médico, né? Porque pessoas falam, pelo PSA dá para ver, pelo PSA dá. Realmente dá para ver sim, mas o toque é o essencial. O toque é o essencial. Se houver necessidade do toque, que assim se o faça, né? Eu fiz agora em setembro que eu fiz esse ano, fiz em setembro, né? E foi uma médica, foi uma doutora, onde quando é doutora eu fico até meio, Mais constrangido, né? fico meio assim, mas a própria médica, os médicos quebra esse gelo, né? Quebra esse gelo, para deixar a gente até mais à vontade, né? E fiz lá, ela viu os exames todos, fiz aqui o ultrassom, que foi pedido, fiz tudo, mostrei ela, falou, tá, não, graças a Deus, não estou tomando remédio para nada. O único remédio que eu tomo é só para pressão, né? E para dor. Então, em relação a remédio, esse tipo de coisa, de próstata, eu não estou tomando, porque ela falou que está normal. Ela falou só ano que vem agora, então só ano que vem eu vou e faço o que tem que fazer. Né? E se for necessidade do toque, vai ser feito o toque. Né? Porque não tem, porque infelizmente o homem quando deixa passar, quando for ver, já vai ser tarde. Porque esse é um processo interno, onde ele não consegue ver. Então ele tem que. Só quem pode ver isso é o médico. Então que ele venha se lançar, venha se realmente cuidar de si e procurar um médico para ver essa situação. Essa é uma dica que eu deixo. Para você que está começando agora, que tem mais de 40, né, procure um médico para ver essa situação, para chegar mais nos 60, não ser tarde demais. E viver, né, um idosamento com mais qualidade, com a cabeça fresca. E em relação a sonhos e projetos, é inerente do homem 60 a mais projetar, ter sonhos, expectativas, ou ele entra no modus piloto automático e vai? Olha, eu acredito que enquanto a vida, né, há sonhos, né? Só Deus para dizer se vai ser conquistado. Dependendo de Deus, sim. Né? Mas eu acho que todo homem tem um sonho, por mais que seja 40, 50, 60 a mais, 70 a mais, né? Porque até recentemente teve um senhor aí numa reportagem com 82 anos, né? Se formou em advogado, fez direito, 82 anos. Um sonho que ele tinha, quer dizer, foi realizado. Né? Então, eu acho que o sonho não acaba, o sonho sempre existe, né? Dentro de cada uma pessoa. Né? Cabe ele fazer por onde que esse sonho venha a ser realizado, ou venha a se realizar. Perfeito. Sonhar grande, sonhar pequeno, já dizem algumas frases de efeito, né? Sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Então, vamos sonhar, galera! Até porque sonhar é uma profecia bíblica, né? Lá em Joel 2:28 fala que os velhos sonharão, se consolida, né? Que os velhos sonharão. Então, sonhar não tem idade, né? Sonhar é nosso, é um presente que Deus nos deu.
Sonhar gera vida, gera expectativa, gera, assim, aquela vontade de que as coisas aconteçam, né? E como o senhor falou, né? Deus é que sabe se a gente vai realizar ou não, mas ele nos dá a liberdade de sonhar. E por falar em sonhar, o senhor tem sonhos? Sim, claro que eu tenho sonho. Claro que eu tenho sonho. Agora, aquilo que eu falei, né? A gente sonha e, nesse caso, eu deixo na mão de Deus. Eu vou fazer da minha parte para que ele seja realizado, né? Mas eu tenho sonhos, e alguns deles já até foram concretizados, né? E aquilo que eu falei anteriormente aí, sair com meus netos, poxa, é uma maravilha quando eu saio com os três agora. Saio com os três. A menininha agora está mais soltinha, né? Então ela vem comigo, a gente vai para a praça. Quer dizer, poxa, isso é maravilhoso, muito bom, é muito bom. Fico lá na praça brincando com os três, eles, sabe? É muito maravilhoso, é muito maravilhoso. É um sonho que realmente foi realizado, né? Só Deus mesmo para realizar essa proeza na nossa vida. E daqui a pouco eles estão grandes, né? E o senhor e a sua esposa acompanhando esse processo, né? Realmente o sonho da descendência largada, né? Isso aí não tem preço, né? Sim, não tem não, não tem não. É muito bom, é muito bom. O negócio é uma geração que a gente vai vendo que vem após a gente, após, né? E está crescendo, né? E vai se alastrando. A gente está vendo essa coisa linda, né? Da vida se prosperando, né? Através de nossos netos. O dom da vida, né? O dom da vida é tremendo. Bom, o autoconhecimento, o processo de autoconhecimento do homem 60 a mais, o senhor trouxe aqui de uma forma muito leve, o senhor trouxe aqui de uma forma muito tranquila, como se o homem fizesse essa transição da maneira mais natural possível, sem se preocupar. Comparando com as mulheres são mais preocupadas, né? E elas têm também um comportamento de atrelar tudo aquilo que há de mudança que ela não está acostumada, ela já acha que tem alguma coisa acontecendo, está doente, sei lá o quê, né? E começa, né, ter uns comportamentos não tão de descoberta de um novo processo metabólico, né? Mas sim achando, atrelando que pode ser alguma comorbidade. Para o homem isso é mais tranquilo. Fala um pouco disso para a gente já arrumando para o final. Para o homem é assim, é papo, o homem não quer saber de nada, alguns, né? Porque a mulher é mais cuidadosa, a mulher se preocupa mais, a mulher se dedica mais. Por isso que ela também se sobressai mais em relação ao homem, né? Alguns homens aí realmente deixam a desejar nesse quesito, né? Porque não se preocupa tanto, a mulher se doa mais, se dá mais, né? A mulher se preocupa mais, a mulher se lança mais, né? Quer dizer, olha só, tudo é mulher, tudo é mulher. Não que o homem seja, né, negligente, mas o homem se lança pouco. O homem se lança pouco. O homem não se lança tanto que nem a mulher. Por isso que ela se sobressai mais e muitas das vezes até fica até mais sobrecarregada em relação ao homem. Uma realidade aí. Não que até aqui o senhor não tenha falado da realidade, mas essa coisa da sobrecarga na mulher, ela é assim muito visível, né? Como é que o homem pode ser posicionado para diminuir essa sobrecarga da mulher? Há uma acomodação, há uma coisa de não, é assim mesmo, ela que lute, ou já há entre os homens um movimento de consciência, reconhecimento e pelo menos um pensamento de como que a gente faz para mudar isso? Então, porque o homem é aquele negócio, o homem é assim, eu trabalho, acordo cedo, chego tarde, chego em casa, eu quero descansar. Mas muitas das vezes esquece que a mulher está em casa e quando ele chega, a mulher continua trabalhando. Quando o homem chega, a mulher não trabalha, não para, ela continua, né? Então, por isso que a mulher se sobrecarrega mais, a mulher se lança mais, né? Se for, ainda mais se tiver filho, né? Mais a mulher se sobrecarrega, porque a mulher dá atenção ao marido, dá atenção ao filho e outras coisas mais. Então, o que acontece? O homem,
ele tem isso com ele. Não, eu acordo cedo, eu chego tarde, então já fiz a minha parte. Eu já fui trabalhar. Tu não tem que fazer mais nada. Alguns vão dizer que pense dessa maneira. Eu já fiz a minha parte, não preciso de fazer mais nada. Eu vou chegar em casa, eu vou dormir. Ou tipo assim, sexta-feira eu vou tomar minha cerveja. Acordei cedo, vou cheguei tarde e eu não tenho horário de chegar em casa ou para ajudar minha mulher. Não. Vai sair com os colegas, com os amigos, para farra. Então, vamos viver dessa maneira. Entendeu? Não estou criticando o homem, não. Estou falando a verdade que realmente acontece, né? Em relação à mulher. Pode fechar seu microfone aí se quiser, enquanto a gente fala, tá bom? Pode fechar o microfone, que às vezes, né, esse contexto acaba sendo aí, interagindo com a gente nas outras. Mas, Sim. assim, o senhor falou uma realidade que nós, mulheres, enfrentamos todos os dias. Nós, mulheres, né, realmente não paramos. Temos em nós essa capacidade, esse dinamismo de querer dar conta e damos conta, né, da casa, do trabalho, dos filhos, da criação dos filhos, do cuidado dos homens, né? E realmente já passou da hora dos homens, né, terem um outro posicionamento, uma vez que, né, ele não é mais o único e exclusivo provedor da família. Né? Quando a gente ainda tinha um contexto em que boa parte, ou a maioria dos homens, né, eram os provedores e as mulheres eram as provedoras, sendo que no âmbito mais doméstico, no âmbito mais da criação dos filhos, né, podia ser até os homens eram mais focados em relação a só prover, mas hoje não. Por conta do nosso cenário econômico, por conta do nosso sistema capitalista, por conta das nossas escolhas, da maneira de viver, hoje a mulher ela é tão provedora financeiramente dessa casa, desse lar, quanto o homem, né? Só que ela está com ele, ajudando, provendo junto com ele financeiramente, mas ela não está tendo a contrapartida de ter essa divisão nas demais tarefas, nas demais jornadas de trabalho, né? Então, é necessário que o homem tenha esse conhecimento, autoconhecimento, posicionamento. O senhor hoje, tendo essa consciência, como é o seu papel hoje aí, né, atuando junto com a sua esposa? Ah, com certeza. Em relação a isso, infelizmente, tem alguns homens que são acomodados. Tem alguns homens que até preferem ser é, 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 bancado pela mulher, né? Não se preocupa tanto com os seus afazeres, não se preocupa em se lançar profissionalmente. Né? E no meu caso, eu aqui com a minha esposa, graças a Deus, eu sempre fui uma pessoa de não de correr atrás, que quem corre atrás chega por último, mas de estar correndo sempre para conquistar, para obter. Né? E minha esposa sempre estava do meu lado. Sempre, sempre estava, não, sempre está do meu lado. Né? E eu sempre fui o provedor. Né? Graças a Deus sempre sustentou, Deus sempre esteve presente, está presente na nossa vida, no nosso lar. Deus sempre faz acontecer. Quando a gente pensa que não, Deus estaria ó, certinho, fazendo com que as coisas aconteçam. Né? E hoje em dia, graças a Deus, minha esposa também conquistou a aposentadoria dela e ela tem o recurso dela, né? Já facilita também para mim, né? E muitas das vezes também ela me ajuda, eu ajudo ela e há uma conexão muito boa, né? Entre a minha esposa e eu. É muito bom, muito bom. Sim? Você tá aí?
Chada, não estou te ouvindo. Ah, agora sim. Agora eu quero falar das pessoas que estão aqui com a gente nessa live, interagindo. A nossa querida Kátia Urbano está com a gente. Ela falou, muito bom ouvir essas bênçãos. Está também, né, o João, a Naninha, a Fátima. Eu acho que é o Bruno que está aqui também, se eu não me engano, porque está aqui com um codinome que eu não estou reconhecendo, mas eu acho que é ele. E eu quero agradecer muitíssimo por vocês estarem aqui nessa live conosco, colaborando. Pode deixar suas perguntas, que a gente está aqui para responder. Bom, estamos chegando para os minutos finais dessa live maravilhosa, voltada para o Novembro Azul. O IDOSAR, Centro de Pesquisas e Proposições, tem essa responsabilidade social de trazer temas inerentes, né, à pessoa idosa e às pessoas no geral, né, e está conversando com o nosso querido conselheiro consultivo do IDOSAR, Centro de Pesquisas e Proposições, Roberto César de Santana. É um prazer para a gente, né? Porque ele é uma pessoa icônica. Icônica por quê? Porque é uma pessoa 60 a mais, icônica porque faz parte desse projeto, desse empreendimento, desse centro de pesquisas, que é o IDOSAR. Icônico também porque é meu tio. Então, são vários, né, pontos de iconicidade. Muito obrigada por você ter aceitado mais uma vez estar com a gente trazendo esse tema. É um tema sensível, tanto é tão sensível que, veja, nesse contexto de que as mulheres são bem mais atuantes do que os homens, se você for lá no meu canal de YouTube, onde as nossas lives ficam hospedadas, eu tenho mais entrevistas com mulheres do que com homens. Não No acredito. trabalho que a gente desenvolve com a pessoa idosa, quando a gente vai trazer palestrantes, 97% dos palestrantes são o quadro é composto por quem? Mulher. Mulheres. Então, de verdade, deixa aí, tio, palavras finais para encorajar os homens a serem mais engajados. Não, a verdade é, olha só, a mulher, eu queria falar, a mulher se lança mais. A mulher, não sei se o homem é por vergonha, eu não sei, sinceramente, eu sei que o homem se retrai. O homem, ele não se lança. E por isso que a mulher vai se sobressaindo em relação a tudo. A tudo. Porque o homem, ele quer ficar na caixinha dele. Você, quando falou comigo na parte da tarde em relação a isso aí, eu procurei algumas pessoas de 60 a mais para fazer parte dessa live. Não sendo eu entrevistado, mas sim a pessoa para se lançar nessa entrevista. E a resposta que eu tive foi negativa. Né? Sempre aquele negócio. Falou que alguma coisa, falou isso e aquilo, falou isso. A gente sabe que algumas coisas não é verídica. Mas, amém. Né? Então, é por isso que a mulher se sobressai, porque o homem se retrai, o homem não se lança. Tudo que eu falei, não sei se é por vergonha, por receio, né? Não sei. Só sei que o homem tem que parar, tem que quebrar esse paradigma dele de não querer, de ficar só na sua caixinha, né? E não se expor, né? Não se expor em relação a uma coisa boa, uma coisa que venha dar frutos, né? Que venha ser próspera, né? Porque quando uma coisa assim, uma coisa que vem fazer com que as pessoas tenham conhecimentos para si, é um negócio bom. Tá certo. Às vezes ele acha assim, vai dar muito trabalho, eu não quero ter trabalho, né? Aquela coisa da caixinha, né? E mulher não vê pelo lado do trabalho, mulher sempre vê pelo lado da oportunidade, Oportunidade. né? Então que os homens, vocês homens, né? Sobretudo os homens 60 a mais, aproveitem as oportunidades e também sejam criadores de oportunidades, porque às vezes a gente não tem oportunidade, mas a gente pode criar oportunidade. Então, tio, eu quero te parabenizar, porque o senhor não somente tem aproveitado as oportunidades, mas também tem criado oportunidades, tem sido muito Amém. propositivo e atuante como conselheiro consultivo do IDOSAR, Centro de Pesquisa e Proposições. Algumas das nossas ações, inclusive, pessoal, foram realizadas porque ele levantou e arvorou, né?
aquela dinâmica ou aquela atividade, sobretudo o Dia dos Avós, é um dia que que acontece aqui em julho, né, final do mês, e ele que trouxe para a gente um parceiro que é muito importante nessa atividade intergeracional que nós realizamos em julho, de todos os anos. Ele trouxe um parceiro importante que foi o Instituto Fluminense de Mesquita, Instituto Federal Fluminense Polo de Mesquita. Então, ele tem sido muito atuante, um homem 60 mais atuante, já era atuante, né? E sendo 60 mais, continua atuante, vivo, florescente e frutificando, não é isso, meu tio? Parabéns. Parabéns por isso. Eu agradeço, né, por esse momento, por essa oportunidade, né, de estar falando, né, a algumas pessoas, né, e continuar pedindo a Deus forças, né, para estar exercendo essa função pela qual Deus deu a você e você nos convocou através do pedido, quer dizer, e estar colaborando com você nesse seu empreendimento, né, nessa sua jornada, e fazer com porque venha prosperar cada vez mais, cada vez mais. E dosar é isso. E vai prosperar cada vez mais. Tá certo, meu querido. Muitíssimo obrigada mais uma vez pela sua participação. Obrigada pela participação de todos que estiveram aqui e daqueles que também vão participar por meio do nosso canal do YouTube, @idosar, Centro de Pesquisa. Nós queremos deixar aqui essa reflexão que você pode assistir a todo tempo, comentar e compartilhar com outras pessoas. Siga o nosso Instagram, isso nos ajuda muito a alcançar outras pessoas. Passem essas coisas boas, incentivem outros homens a fazer parte disso também, a fazer parte de projetos. Em dezembro, nós vamos lançar o nosso calendário 2026, que vai ser também uma bênção, assim como tem sido todos esses anos, que Deus tem nos sustentado. Muito obrigada a todos os parceiros do IDOSAR, Centro de Pesquisa e Posições. Queremos agradecer a você que nos auxilia direta e indiretamente, você que colabora com essa atividade, você que também contribui, você querendo contribuir, vai lá, faz um Pix pra gente, 993486893. Esse Pix vai ser revertido para que a gente possa possibilitar mais atividades para a pessoa idosa, principalmente aquelas que têm vulnerabilidade social, problemas econômicos, que não pode participar de muitas agendas, então também vai colaborar para isso. Quero agradecer também a Avante Rio Turismo, que nos proporcionou, né, um passeio para Miguel Pereira, que foi um passeio sensacional, não é, Tio? Você esteve lá com a gente, fala um pouquinho disso. Correto. Todos os passeios da Avante eu tô dentro. Todos eles. Olha, já falta elaborar o do ano que vem, né? Já está em vista já? Já temos aí algumas propostas. Ano que vem também vai ser um espetáculo. Cada passeio melhor que o outro, com um preço justo, um preço acessível, um preço que a pessoa idosa pode se organizar e pagar, né, aos poucos, parcela pequena, e ter um dia simplesmente inesquecível. Queremos agradecer a todos os parceiros, queremos agradecer também Passaporte Cultural, que disponibiliza ônibus e itinerário turístico, e que se Deus também toque no coração deles para que essa parceria seja renovada em 2026. E já estamos abertos para outras parcerias que virão. Que Deus nos abençoe. Amém. Muito obrigada, Tio, mais uma vez. E é o IDOSAR, Centro de Pesquisa e Proposições, com compromisso, pessoal, com a valorização, visibilidade, bem-estar e dignidade da pessoa 60 mais. Essa que está aqui é a Alexandra Pereira, fundadora e CEO do IDOSAR. Um abraço e até dezembro no nosso próximo Talk IDOSAR. Um abraço. Fica com Deus.